Olá, pessoal, vamos lá, não deixe de ver os outros vídeos, vamos ver as questões aqui da IN 128, tá? Que tá pegando todo mundo aí, tá todo mundo ansioso. Vamos fazer essas questões, tá? Não deixe de ver os outros vídeos, tem uma playlist aí só com essas questões da IN 128. Bora lá? Aí você pausa, pensa, não cola, tá bom? Vamos lá? A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a fornecer ao contribuinte individual comprovante do pagamento de remuneração pelos serviços prestados, consignando a identificação completa da empresa, inclusive com a razão ou denominação social, o CNPJ, a identificação do filiado, o valor da remuneração percebida e o desconto da contribuição efetuada quando couber. E aí, pessoal, certo ou errado? Tic-tac. Essa questão, pessoal, ela tá certa, tá bom? Porque tá de acordo com o artigo 95, tá bom? A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de suas obrigações previstas na legislação, estão obrigados a fornecer ao contribuinte individual comprovante de pagamento de remunerações pelos serviços prestados. Tá bom? Então, essa questão ela tá certinha, sem perder tempo. Vamos para a próxima. Se você tiver dúvida, pausa e pensa. Na impossibilidade de reconhecer período de atividade a partir das informações existentes nos sistemas corporativos à disposição do INSS, a comprovação do exercício da atividade será feita para o ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida sagrada por ato equivalente de emissão de votos temporários ou perpétuos ou compromissos equivalentes que habilitem ao exercício estável da atividade religiosa e ainda documentação comprobatória da dispensa dos votos ou dos compromissos equivalentes, caso já tenha cessado o exercício da atividade religiosa. E aí, gente, como que comprova a atividade religiosa? A impossibilidade ali de não ter, né, nas informações existentes nos sistemas. O que vocês acham? Essa questão ela tá certa ou errada? Isso é uma questão cansativa, né? Porque você tem que acaba perdendo um tempinho maior. O que você acha? Ela tá certa ou errada? Essa questão, pessoal, ela tá certa, tá bom? Tá de acordo com o artigo 92, certíssima. Próxima. O segurado contribuinte individual por conta própria ou que presta serviços à empresa, inclusive como empresário, no mês em que não for paga nem creditada a remuneração ou não houver retribuição financeira pela prestação dos serviços, poderá, por ato volitivo, contribuir como segurado facultativo para a Previdência Social. E aí, gente? O que vocês acham? Tá certo ou errado? E aí? Gente, essa questão, embora não pareça, porque tem se por conta própria ou que presta serviço à empresa, ela tá certinha, tá? Então, aí ela tá de acordo com o artigo 94, lá no parágrafo 9º. Próxima. Cessado o exercício da atividade, deverá solicitar o encerramento da atividade no CNIS e será exigido para esse fim, no caso do segurado contribuinte individual e do segurado anteriormente denominado trabalhador autônomo e equiparado ao trabalhador autônomo, declaração de exercício de atividade assinada pelo próprio filiado ou por seu procurador ou representante legal, constando a data fim da atividade que, conforme o caso, poderá ser retroativa à última contribuição ou remuneração constante do CNIS. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac. Essa questão, pessoal, tá correta, tá bom? Embora pareça pegadinha, não é. Tá lá no artigo 93, beleza? Vamos seguir para não perder muito tempo. A existência de vínculo empregatício concomitante consiste em óbice ao exercício de atividade do contribuinte individual e a comprovação desta condição. E aí, gente, certo ou errado? Essa tá fácil, né, pessoal?
Essa daqui é errada. Por que que é errada? A existência de vínculo empregatício concomitante consiste em óbice. Não consiste em óbice. Tá? O que quer dizer óbice? Quer dizer que não é proibido. A pessoa pode ter uma atividade com vínculo de emprego e pode ser contribuinte individual. Tá bom? Por exemplo, você trabalha de dia e à noite você faz uma outra atividade, como contribuinte individual, entendeu? Vendo alguma coisa, então você é contribuinte individual. De dia você é empregado, à noite você é contribuinte individual. O médico que trabalha, ele tem um consultório dele de dia e mesmo assim à noite ele trabalha como ele é um servidor público, então ele tem ali o regime de previdência dele. E pode ainda, e deve, né, ser contribuinte individual, tá bom? Próxima questão. O correspondente internacional autônomo, assim entendido o trabalhador de qualquer nacionalidade que presta serviço no exercício sem relação de emprego a diversas empresas, poderá ser considerado segurado obrigatório da Previdência Social brasileira se uma das empresas contratantes do serviço seja sediada no Brasil, considerando que a Previdência Social se aplica aos trabalhadores que prestam serviços autônomos dentro dos limites do território nacional. E aí, tic-tac, pausa aí, pensa, não cola. Gente, essa questão ela tá errada. Por quê? Vocês sabem? Sabem me dizer? Porque, gente, o correspondente internacional autônomo, assim entendido, o trabalhador de qualquer nacionalidade que presta serviço no exterior, sem relação de emprego a diversas empresas, não poderá ser considerado segurado obrigatório da Previdência Social brasileira, ainda que uma das empresas contratantes do serviço seja sediada no Brasil. Onde a gente vê isso? Parágrafo 2º do artigo 90 da instrução. Vamos ver o que diz lá? O correspondente internacional autônomo, assim entendido o trabalhador de qualquer nacionalidade que presta serviços no exterior sem relação de emprego a diversas empresas, não poderá ser considerado segurado obrigatório da Previdência Social brasileira, ainda que uma das empresas contratantes do serviço seja sediada no Brasil, considerando que a Previdência Social se aplica aos trabalhadores que prestam serviços autônomos dentro dos limites do território nacional, galera. Então, essa daqui errada e não se esqueça, hein? Vamos para a próxima? Em regra, é vedada a inscrição na categoria de contribuinte individual para o brasileiro residente ou domiciliado no exterior. E aí? Certo ou errado? E aí, gente? Essa questão ela é correta, tá bom? Tá de acordo com o artigo certinho. Próximo. Verificada a prestação de serviço alegada como de trabalhador avulso, portuário ou não portuário, sem intermediação da OGMO ou do sindicato da categoria, deverá ser enquadrado obrigatoriamente na categoria de contribuinte individual, visto que a referida intermediação é imprescindível para a configuração do enquadramento na categoria de trabalhador avulso. E aí, gente? Tic-tac, tá certo ou errado? Gente, eu vou falar para vocês assim, até aqui, verificada a prestação de serviço alegada como de trabalhador avulso, portuário ou não portuário, sem intermediação da OMG ou do sindicato da categoria, deverá ser enquadrado obrigatoriamente? Não, gente, deverá ser enquadrado de acordo com a categoria que ele venha a ser. Então, por exemplo, se ele é um empregado, ele vai ser empregado. Se ele é um contribuinte individual, ele vai ser um contribuinte individual. Entendeu? O restante da questão, visto que a referida intermediação é imprescindível para a configuração do enquadramento na categoria de trabalhador avulso, certo? Para ser trabalhador avulso, você precisa ter a intermediação da OMGO ou do sindicato da categoria, beleza? Mas, se você não tem essa intermediação, você pode ser de outra categoria, ou contribuinte individual, ou empregado, tá bom? Então, essa questão ela está errada e vamos para a próxima para a gente não perder muito tempo e vocês deixarem de ver o vídeo todo. Continua estudando.
O período de atividade remunerada do trabalhador avulso, portuário ou não portuário, somente será reconhecido desde que preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do OGMO ou do sindicato da categoria, respectivamente. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, nem vou perder muito tempo, né? Essa questão lá tá certinha. Vamos para a próxima. O OGMO é uma entidade civil. Vocês sabem o que é OGMO, gente? Eu tô falando de OGMO aqui, não falei o que é, né? Órgão gestor de mão de obra, tá bom? Vários estados têm, cada estado tem o teu, tá bom? Então, órgão gestor de mão de obra. É uma atividade civil de utilidade pública sem fins lucrativos, constituída pelos operadores portuários que tem por finalidade administrar o financiamento de mão de obra do trabalhador avulso portuário. E aí, essa questão ela tá certa ou errada? Tic-tac. Embora essa questão pareça uma pegadinha, não é, tá bom, gente? Ela é certinha, de acordo com a instrução. Próxima. O trabalhador avulso portuário é aquele que, registrado ou cadastrado no órgão gestor de mão de obra, sem vínculo de emprego, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, presta serviço de atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações a diversos operadores portuários na área dos portos organizados ou de instalações portuárias de uso privativo. E aí, pessoal, essa questão ela tá certa ou errada? O que você acha? Sem colar, hein? Gente, essa questão ela tá tic-tac errada, gente. Por quê? Porque o trabalhador avulso portuário é aquele que registrado ou cadastrado no OGMO, tá bom? Não precisa da intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Quem precisa do sindicato da categoria é o avulso não portuário, beleza? Tá bom? O restante da questão tá certinha, então essa questão ela é errada. Vamos para a próxima. A partir de 1º de outubro de 2015, opa, datinha aí, a partir de 1º de outubro de 2015, na hipótese em que o responsável legal pelo contrato de trabalho doméstico se afastar do âmbito familiar, permanecendo a relação de emprego com outro membro da família, deve ser providenciado no e-social pelo empregador doméstico substituto o envio de eventos previstos em layout publicado no sítio eletrônico do e-social, site, né, gente? Para fins da correta disponibilização dos dados do CNIS e da carteira de trabalho digital. E aí, gente, certo ou errado? Quer dizer que se o responsável legal desaparecer assim do âmbito familiar, foi embora, o que acontece? É isso aí? Tá certo ou errado? Nem vou demorar muito, vou finalizar por aqui, mas essa questão ela está correta. Artigo 79. Quem acertou aí, diga eu. Beleza. Vamos só mais uma aqui para finalizar. Finalizar essas aqui, né, de empregador. A partir de 1º de outubro de 2015, caso o empregador venha a óbito, o vínculo do emprego doméstico não será encerrado. Gente, caso o empregador venha a óbito, o vínculo de emprego, o vínculo do empregado doméstico não será encerrado? O que você acha? Tá certo ou errado? Gente, essa questão é óbvia, né? Se a pessoa morrer, acabou, cessou. Então, essa questão ela tá errada. Bom, ela vai ser encerrada, mas se tiver um outro membro na família que queira continuar, e o outro membro da família pode se tornar o responsável, tá bom? Mas encerra sim, tá? Essa questão tá errada.
exemplo de dúvida quanto à regularidade do contrato de trabalho doméstico, a situação de contrato de trabalho doméstico em que o valor correspondente ao seu último salário de contribuição tenha sido discrepante em relação aos meses imediatamente anteriores, de forma que se perceba que a intenção foi garantir assegurada o recebimento de valores elevados durante a percepção do salário maternidade. E aí, gente? Certo ou errado? Embora não pareça certo, até porque está escrito errado aqui, né? Embora não pareça certo, essa questão ela é corretinha, tá bom? É exemplo de dúvida, a pessoa tá lá trabalhando todo mês um salário mínimo e de repente no mês que antecede a sua salário maternidade, ela recebe um valor bem alto, então exemplo de dúvida, artigo 79, tá bom? A próxima, havendo dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho de empregado doméstico, poderá ser tomada declaração do empregado doméstico. E aí, se tiver dúvidas quanto à regularidade, poderá ser tomada a declaração do empregado doméstico, certo ou errado? Essa questão, gente, ela tá errada. Por quê? Vou até ler com vocês aqui. Por que ela tá errada? Artigo 76. Havendo dúvidas quanto à regularidade do contrato de trabalho de empregado doméstico, poderá ser tomada a declaração do empregador doméstico, além de outras medidas pertinentes. Então, terão outras medidas. E não é uma declaração do empregado, é do empregador. Pessoal, cuidado na hora de ler. Cuidado com as pegadinhas, tá bom? Próxima. A partir de 2 de junho de 2015, data da publicação da Lei Complementar número 150, a categoria de empregado doméstico foi, em termos gerais, equiparada à de empregado, e as contribuições do empregado doméstico são de responsabilidade do empregador doméstico, e, neste caso, consideradas presumidas. Certo ou errado? Certo ou errado? Tic-tac. Essa questão, pessoal, tá certinha, tá bom? Muito certinha. Vou parar por aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.